Saúde e paz, pessoal. Nesses tempos de coronavírus, nós nos acostumamos a ouvir falar muito de uma medicação chamada cloroquina. Muitos até nem conheciam ela antes da pandemia. Mas você sabe por que essa medicação era uma das principais esperanças no tratamento do coronavírus? Você sabe por qual motivo? Você sabe por que a maior parte da comunidade científica hoje não aconselha o uso da cloroquina no tratamento do coronavírus? Se você não sabe dessas coisas, eu vou te explicar. Deixa logo um like para estimular a entrega do vídeo para mais pessoas pelo YouTube e vamos para o vídeo. Nenhuma droga causou tanta polêmica nesse início de ano como a cloroquina. Ela foi cotada como um possível tratamento do coronavírus. Você sabe por quê? A cloroquina ou hidroxicloroquina, que é um derivado da cloroquina, ele foi testado no antigo coronavírus, quer dizer, aquele coronavírus da SARS, que é do início do século. Essa droga foi estudada nesse período da SARS. Houve-se uma esperança que ele pudesse ter resultados no antigo coronavírus. Esses estudos foram paralisados e ela voltou à tona agora durante o novo coronavírus. Se iniciaram pesquisas com ela para verificar se ela tinha efeito no novo coronavírus. E os resultados iniciais mostravam um certo efeito nos estudos in vitro. O que é um estudo in vitro? Estudo in vitro é aquele que não é feito no ser humano. Ele é feito dentro de um laboratório, num local controlado. Vamos dizer, num tubo de ensaio, por exemplo. Esse é um estudo in vitro. Os estudos in vitro dessa droga no início mostraram uma certa efetividade contra o coronavírus. Um estudo francês no início da pandemia demonstrou um resultado positivo na diminuição da titulação do vírus em doentes da Covid-19. Como é que é isso? Os pacientes que tinham Covid-19 usavam a cloroquina e logo após se verificava que diminuía um pouco a quantidade de vírus que essas pessoas tinham circulantes nela. Então, se achou que consequentemente, o coronavírus, como iria diminuir, poderia ser um fator positivo para o tratamento da Covid-19. Vou dizer inicialmente quais os problemas envolvidos nesses estudos que eu falei agora. Os estudos in vitro não reproduzem perfeitamente o corpo humano. Algumas medicações que funcionam in vitro não vão ter a mesma reação em vivo, quer dizer, na pessoa. Vou dar um exemplo bem simples. Se você botar o coronavírus dentro de um vidro e colocar álcool a 70%, o coronavírus vai morrer. Seria que por causa disso nós deveríamos tomar álcool para que o coronavírus morresse? Não. Por quê? Porque a concentração de álcool que mata o coronavírus nesse estudo in vitro, ele mataria uma pessoa em vivo. Ou seja, nem tudo que acontece in vitro pode ser passado para o ser vivo. O problema do estudo francês, realizado no início da pandemia, foi a pouca quantidade de pacientes envolvidos no estudo. Quando existem poucos pacientes no estudo, existe maior possibilidade de haver resultados que não se reproduzem na realidade dos fatos. Vou explicar. Digamos que nós temos 30 pacientes do coronavírus. Nós temos um hospital e vamos fazer uma pesquisa. 10 pacientes não vão tomar medicação nenhuma. 10 pacientes vão comer queijo de coalho, porque uma pesquisa num país qualquer disse que queijo coalho mata o coronavírus.
Outros 10 pacientes vão comer jujubas, porque uma pesquisa feita no Nordeste do Brasil decretou que jujuba melhora o coronavírus. Jujuba mata o coronavírus, certo? Então vamos lá. No fim do estudo, desses pacientes que não tomaram nada, 10 pacientes, um deles morreu. Dos pacientes que comeram queijo coalho, os 10 pacientes, 3 morreram. E dos pacientes que comeram jujuba, nenhum morreu. Logo, nós fazemos uma reunião, convocamos a imprensa e dizemos: nós descobrimos que comer queijo coalho pode piorar o estado de quem tem coronavírus. Portanto, quem tem coronavírus não coma queijo coalho. E, por sua vez, nós descobrimos que jujuba é o tratamento que acaba com o coronavírus, porque nenhum paciente morreu quando comia jujuba. Então está decretado que os pacientes, quando tiverem coronavírus, eles não vão comer queijo coalho e eles vão comer jujubas. Encerrou o nosso estudo. Vocês acham que esse estudo foi bem feito, bem elaborado? Você acha que realmente o queijo coalho faz mal e as jujubas fazem bem? Claro que não, né? A quantidade de pacientes em pequena quantidade causa esse viés. Você vê, nesse grupo do queijo coalho, morreu 3 pessoas, mas poderia ter morrido no grupo da jujuba. Nada impediria de acontecer isso. Mas por sorte, ou por azar, morreu nesse grupo do queijo coalho. E nesse grupo da jujuba não morreu. Então, isso é um exemplo de como um estudo com poucos pacientes pode trazer um viés, que a gente chama, que é um resultado falso, tá certo? Porque a comunidade científica não aprova o uso da cloroquina ou hidroxicloroquina no coronavírus atual. Um estudo lançado recentemente em uma das maiores revistas científicas do mundo, a Lancet, pesquisou nos 6 continentes, certo? 90 mil pacientes, mais de 90 mil pacientes internados com coronavírus. Foi um estudo elaborado de uma maneira a ser duplo cego, quer dizer, os médicos e os pacientes não sabiam o que eles estavam tomando, quem estava sendo tratado, quem não estava sendo tratado. E desses 90 mil, houveram resultados negativos para o uso da cloroquina. Aquelas pessoas que não usaram cloroquina, elas tiveram uma mortalidade de cerca de 9%. Já aquelas pessoas que usaram a cloroquina ou a hidroxicloroquina, elas tiveram uma mortalidade de quase 20%. Ou seja, uma mortalidade muito pior do que se elas não usassem a medicação. Isso porque, além da cloroquina não ter o efeito que era esperado contra o coronavírus, ela trouxe efeitos colaterais, efeitos cardíacos, arritmias cardíacas, que levaram a uma maior mortalidade. E o uso da cloroquina associada com azitromicina trouxe mais mortalidade ainda do que o uso isolado da cloroquina. Foi uma mortalidade de mais de 20%. Então, o uso da cloroquina ou da hidroxicloroquina, devido a esse estudo bem controlado, é o melhor estudo que nós temos até hoje e ele não recomenda. Cientificamente, como médico, eu considero um absurdo que o Ministério da Saúde recomende o uso da cloroquina contra as evidências científicas de qualidade que nós temos hoje. Ah, mas se usar se não usar, já é ruim. Então vamos usar, né? Porque não pode ser pior. Pode ser pior. Usar a cloroquina pode trazer piores efeitos do que não usar a medicação. Portanto, o uso da cloroquina ou hidroxicloroquina cientificamente é não recomendado.
Claro, se você é um paciente da Covid-19, o uso dessa medicação será decidido pelo seu médico juntamente com você. Se você quiser usar, ao contrário do que diz toda a ciência, você vai assumir o risco e vai assinar um documento permitindo isso, e o seu médico vai passar a medicação para você, caso você e ele queiram isso aí. Porém, estou alertando aqui. O uso não é recomendado, cientificamente sabe que ela não tem efeito. Então, a recomendação do Ministério da Saúde pelo uso, logo no início, da cloroquina ou hidroxicloroquina é um absurdo científico, tá certo? Não quero discutir política, não discuto política aqui no canal. Discuto ações de saúde que o Ministério da Saúde está tomando. Aí se é mandado do presidente, ou se é mandado do ministro, ou se não sei. Mas, cientificamente, a cloroquina não deve ser usada. E aí, você gostou do vídeo? Deu para aprender alguma coisa sobre a cloroquina? Você agora já tem o que conversar com o seu colega quando ele falar sobre a cloroquina, por que sim, por que não? Se você for um paciente que venha a ter a Covid-19, você vai ter uma ideia do que você vai querer, do que você não vai querer? Se você gostou do vídeo, dá um like. O like ajuda o YouTube a levar esse vídeo a mais pessoas. E se você puder também, compartilha, manda para os seus amigos, para que essa informação seja levada às pessoas. Informação, como eu disse, sem viés político. Estou falando de informações científicas e trazendo aqui para vocês. Até mais, pessoal. Um abraço. Se inscreve aí no canal. Estou aqui sempre ligado no que está acontecendo em relação ao coronavírus e à Covid-19 nesse período de pandemia, até nós podermos voltar às nossas corridas que nós gostamos tanto. Até mais.